Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa última live do ano do Condoconta. Hoje a gente tem um assunto muito específico para tratar, que é a prestação de contas. Então, quero convidar todos vocês para participar. Vocês já conhecem o Condoconta, né? Eu sou a Juliana, sou a Legal Leader aqui, mas vocês passaram o ano inteiro com as maravilhosas Andriele e Simone, que são as nossas especialistas. Então, hoje a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente. O Condoconta é o banco dos condomínios, né? O banco oficial dos condomínios. Vocês passaram pelo ano inteiro conosco e viram o nosso crescimento, a nossa evolução. E a gente não poderia deixar de falar sobre um assunto que a gente sabe que para os síndicos e para as administradoras é tão importante. A nossa função como banco oficial dos condomínios é gerar uma transformação na vida financeira dos condomínios. Então, a ideia é acabar com burocracia, acabar com filas, nada de demora para fazer as transações, transparência em relação aos condôminos. E isso a gente vem construindo junto com vocês. É com a experiência de vocês, de cada um de vocês, com o feedback, com o retorno de vocês que a gente consegue melhorar a cada dia. Hoje, então, vou fazer a apresentação mais formal aqui. A gente vai falar, então, sobre essa tarefa super importante, que é a prestação de contas. É relevante para todos os condomínios, obviamente, e por vezes essa tarefa ela é ignorada ou deixada de lado ou feita às pressas, as pessoas acabam não avaliando como deveriam, os síndicos talvez não tenham a informação total a respeito disso, o que é fundamental, né? Para isso, eu posso dizer que fico muito honrada de convidar para fazer essa live comigo o CFO do Condoconta, Atílio Daniel Borges, que já deve estar por aqui. Está aqui, já entrou, vou convidar ele. Vamos ver aqui se eu consigo convidá-lo. Peraí. Aqui. Aí! Alô! Oi, oi, oi! Chegou! Boa noite. Tudo bem, Juliana? Boa noite, tudo bem, Atílio? Um prazer estar aqui. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. E tu tá me ouvindo bem também? Tô ouvindo bem. Maravilha. Muito bem. Então, eu estava comentando com o pessoal, Atílio, que esse ano foi um ano de muita evolução para o Condoconta, e o que eu acho mais interessante, pelo menos a minha experiência no Condoconta, ela começou esse ano também. É legal compartilhar com quem nos acompanha, porque pessoalmente foi um desafio e tanto, e eu estou amando. Como eu sempre refiro para vocês, estou amando, né? Eu acho que é legal a gente comentar aqui que a transformação do Condoconta esse ano, ela vem justamente com o feedback de todos os nossos síndicos, as administradoras, nossas parceiras, que a Amanda cuida tão bem, né? Eu sempre comento com ela que esse programa de partners já tem 190 administradoras parceiras que tem esse acompanhamento da Amanda bem de perto, de todo o time dela, né? Que se dedicam para ajudar também as administradoras a melhorarem cada vez mais a sua prestação de serviço. Mas é um banco diferente, né, Atílio? Para vocês, founders, né, criado com muito carinho, tenho certeza disso, e o mais interessante é que esses feedbacks são levados em consideração e o nosso produto está sempre sendo aprimorado, né? Eu achei isso uma coisa muito diferente do que os bancões costumam fazer, como a gente diz, né? Verdade, verdade. Total verdade, Juliana. É uma construção a 6 mãos, como a gente costuma dizer. Tem o Condoconta de um lado, tem os síndicos e, de novo, a gente gosta de escutar. O Condoconta existe para dar esse apoio a eles. E, obviamente, a parceria das administradoras é fundamental em todo esse processo.
E aqui está de novo o Condoconta fazendo esse grande meio de campo aqui entre os nossos mais importantes agentes, né? O síndico e as administradoras. Então, desafio de aprendizado, desafio de implementação, desafio de execução, mas é muito bacana porque o time é muito unido, bem desenvolvido, são talentos que estão chegando cada vez mais no Condoconta e a gente está aprendendo com eles também. Isso é legal, né? Como acontece no jurídico, que a gente também está aprendendo bastante contigo. Então, reforço que seja muito bem-vinda e a todos aqueles, os nossos colaboradores, também muito bem-vindos. Que bacana. Faço o meu trabalho com muito orgulho de estar participando dessa transformação na vida financeira de tantos condomínios, porque, afinal de contas, no alto dos meus 34 anos, eu sempre morei em condomínio e confesso que adoro, né? Então, tudo que a gente puder fazer para ajudar os condomínios que hoje já giram mais de 165 bilhões de reais, né, no nosso país. Então, a gente tem que ter essa dimensão, né? A seriedade que esse condomínio precisa ter e talvez nunca teve um tratamento diferenciado. E a gente sabe que condomínio é um bicho estranho para o jurídico também, né? Mas, Atílio, vamos lá. Hoje tu está aqui, a tua formação é economista, né? Tu vive de números e planilhas, adora um Excel. A gente vive falando aqui, até foi provocado hoje, né, para apresentar umas planilhinhas em Excel, tá se segurando, tá, gente? Pelo amor de Deus, não queiram entender as planilhas loucas do Atílio. Ainda bem que o Instagram não aceita planilha, senão a gente já estava Boa. aqui, né? Muito bom, muito bom. Mas Verdade. hoje, Atílio, tu tá aqui mais do que como economista de formação e CFO aqui do nosso banco digital dos condomínios, tu tá aqui como ex-síndico ou toda a tua experiência nessa parte de síndico, né? Tu trabalha voluntariamente como síndico e também com toda essa parte de real estate, que é algo bem a ver com o nosso propósito aqui do Condocom. Então, eu queria que tu contasse, para começar, um pouco da tua experiência em relação à tua vida de síndico, assim, para a gente colocar todo mundo na mesma página em relação, especialmente a essa questão da prestação de contas, né? Legal. E bacana você falar, eu prometo ser rápido, né? Porque senão a gente vai falar de experiência aqui e eu vou ficar falando uns 3 dias, não temos tanto tempo. Mas o que eu acho legal dividir com todo mundo é que sim, a gente precisa ter, e eu tive experiência como síndico, tive experiência como conselheiro, várias vezes como síndico, várias vezes conselheiro, e também experiência como morador, né? Afinal de contas, isso também conta no nosso dia a dia. Cada um tem o seu papel e a gente acha extremamente importante cada um saber se portar, saber conduzir em cada um dos seus papéis, seja ele síndico, seja conselheiro, seja morador, a própria administradora, que a gente também tem como partner, tem como parceiro muito grande. Então, para mim isso é muito legal, é muito bacana estar construindo isso junto com o Condoconta. Mas falando um pouco especificamente dos síndicos, né, eu queria só lembrar de que, mais uma vez, né, me solidarizar com os síndicos. A gente está chegando no segundo ano de uma pandemia mundial, com muitas dificuldades, né? Principalmente dificuldades antigas, dificuldades que aconteceram lá no final do primeiro ano e todo mundo em lockdown, aquela loucura toda. Dificuldades novas, porque agora a gente já tem certas liberdades, vacina, etc. Mas, ao mesmo tempo, tudo isso muito cercado, né, Juliana, de insegurança jurídica, em função justamente da pandemia, né? Necessidades de custos, de aumentos de custos, de limpeza, ampliação de investimentos, mais pessoas em casa, mais pessoas trabalhando em home, então os cuidados com o condomínio cada vez maiores. Então, é um momento que não é fácil para os síndicos. Então, eu queria me solidarizar realmente, mandar um abraço para todos e dizer o seguinte, todos estão sendo postos sempre à prova, né, diariamente. E quando a gente fala de prestação de contas, ela é mais uma prova. Ela é mais um aspecto que, durante essa pandemia, durante todo esse momento de pandemia, os síndicos também precisam prestar atenção, ou seja, nos custos, nos acompanhamentos de custos fixos, nos acompanhamentos de custos variáveis, nas despesas extras. Precisou aumentar as despesas em função da limpeza, que a própria lei muitas vezes obrigava, quantidade de álcool gel, tem que cuidar as pessoas e limpar as academias, cuidado com piscinas. Então,
o Brasil inteiro viveu, está vivendo vamos dizer assim, um momento muito delicado, né? O mundo vivendo um momento muito delicado. E dentro de um condomínio, assim como acontece no avião, que o comandante é o número 1, dentro do condomínio, cai tudo na responsabilidade do síndico. Então, você imagina, neste cenário, o síndico ainda tem que se preocupar e precisa se preocupar, né, Juliana, na prestação de contas. Está chegando o final do ano, então está chegando o final aqui de um ciclo, e ele vai precisar, sim, prestar contas na Assembleia Geral Ordinária, ele vai precisar explicar as receitas, explicar a sua inadimplência, explicar onde ele gastou os recursos do condomínio. Então, isso tudo é muito importante. Isso tudo está nesse grande instrumento, nesse grande momento do síndico, que é justamente a prestação de contas. Pois é, Atílio, antes de tu ingressar aqui na live, eu falava justamente sobre essa introdução, né? A prestação de contas é um assunto muito sério. Aqui no Quando Conta, a gente leva isso assim, ao máximo extremo para prestar essa informação para os síndicos entenderem a importância disso, né? Por vezes, aquele síndico que é voluntário, né? Que não é um síndico profissional, O morador, por exemplo. o morador, por exemplo, ele não sabe que é dever dele prestar contas pormenorizadamente, que ele precisa realmente se debruçar sobre isso, sob pena de ser responsabilizado, né? Eu acho que isso é fundamental, assim, que a gente frise, porque essa ideia que, não, vou levando aqui, vou pagando aqui, dou recibo ali, tudo certo, a gente sabe que não é mais assim. Os condomínios, apesar de terem uma lei, agora eu vou falar um pouco da minha parte, apesar de terem a lei lá de 64, né, a 4591, essa lei, ela veio sendo modificada, sim, assim como os condomínios. Um condomínio de 1964 não corresponde em absolutamente nada com os condomínios que a gente vê hoje, né? Para começar, a estrutura dos condomínios, a questão de contratação de funcionários, enfim, são N diferenças. E o Pode ser síndico, ele... clube, etc. Então, realmente está Exato. cada vez mais difícil, né? Exato. E mesmo que o síndico seja voluntário, ele precisa prestar contas de maneira adequada, porque, afinal de contas, ele está gerindo o patrimônio de terceiros. E qualquer pessoa que faça essa gestão, né, a gente sempre pensa em condomínio, mas se a gente pensar em associações e outras questões semelhantes, né, outras estruturas semelhantes, a gente começa a entender a importância dessa prestação de contas, né? Perfeito. Mas e aí vem justamente o que eu fiz algumas anotações aqui e falamos então que não é uma gentileza, né? Tem síndico que pensa que é só uma gentileza, que ele não tem o dever. Esse é um ponto importantíssimo, fundamental. Vou entrar rapidamente na tua área, no jurídico, mas é rapidamente, vou citar somente o artigo 1348, principalmente no inciso 8, que diz respeito à prestação de contas, então ela é obrigatória, junto ao Código Civil e também junto às convenções. Vamos lembrar que o país tem a Constituição, o condomínio tem as convenções. Então, a importância desta elaboração, dessa prestação de contas, vai evitar para o síndico uma dor de cabeça posterior. Só que essa prestação de contas vem com controle, ela vem com preparação, ela vem com entendimento das despesas que são pagas, e aí está o papel, de novo, fundamental dos nossos parceiros, das administradoras, nesse papel de ajudar a organizar e ajudar a metodologia do síndico para que ele possa, em apenas uma reunião, e essa é normalmente a Assembleia Geral Ordinária, que se dá no início do próximo ano, ele poder explicar cuidadosamente, eu não gostaria de falar a palavra meticulosamente, mas eu diria que cuidadosamente, poder explicar as receitas, as despesas, se o condomínio necessitou de algumas despesas extras, se foi feita alguma Assembleia Geral extraordinária, enfim, trazer um pouco, inclusive, do comparativo com a previsão orçamentária inicial do ano, comparativo com aquilo que foi executado. Então, é fundamental para o síndico organização, é fundamental para o síndico esse apoio da administradora, mas sim, ele tem efetivamente uma obrigação
E aí também um pouco o cuidado, né? Quando a gente fala de um síndico morador, que muitas vezes tem outras atividades, né? Alguns são aposentados, mas tem muito síndico que tem outras atividades, engenheiros, médicos, arquitetos, advogados, que têm lá suas atividades ao longo do dia e separam um pouco do seu tempo para fazer essa organização toda. Então é fundamental. E ao mesmo tempo, aquele síndico que é profissional precisa ter uma apresentação absolutamente profissional para ele poder ter a sua renovação de contrato. Então, seja para o síndico morador, seja para o síndico profissional, para ambos, e aqui a gente não está fazendo julgamento do que é melhor, o que é pior, cada condomínio vai entender aqui o melhor síndico para cada situação, mas a gente entende que ele precisa sim, é obrigação legal, ele fazer uma prestação de contas absolutamente impecável, com tudo aquilo que foi gasto, porque como tu bem observou, são despesas, aliás, desculpa, são recursos de todas as pessoas daquele condomínio e que ele faz a gestão disso, então é fundamental. Por isso que a gente sempre, o nosso lema, né, é transparência não tem preço nem tarifa, justamente porque essa transparência ela é super necessária. Como eu falei, eu vivo há 34 anos em condomínio. E algo fundamental é saber por que essas despesas foram feitas, por que a previsão superou a expectativa. Tu comentou no início da nossa live sobre a questão do álcool gel, né? Qual é o condomínio que tinha álcool gel, assim como a gente teve que usar esse ano, e o ano passado, né? Principalmente no início da pandemia? Litros e Ninguém litros, tinha isso. litros, Exato. cuidados, a própria limpeza de alguns lugares que foi solicitada, inclusive. Então, isso virou despesa extraordinária para todo mundo. E, claro, as contas do condomínio, elas acabam explodindo, né? Elas acabam subindo demais. Então, o que é importante em tudo isso é entender onde estourou, se estourou, obviamente, né? E prestar contas para todas as pessoas da destinação dos recursos. E, obviamente, aquilo que você falou, a previsão orçamentária, ela justamente serve para dar esse norte, né, para o síndico. Saber, de uma forma generalizada, a previsão de receitas e, ao mesmo tempo, a previsão de despesas. Mas, no caso de 2020, acho que 2021 os síndicos já estavam um pouco mais preparados, mas 2020 foi um terror. E a gente imagina agora, Juliana, de novo, né, se colocando no papel dos síndicos, o que vai acontecer. Nós temos uma redução, vamos dizer assim, da necessidade das pessoas ficarem em casa, já temos vacinas, etc. Já temos algumas áreas, inclusive alguns estados que já liberaram em locais públicos já ficar sem máscara. Então, o que vai acontecer? As pessoas querem sair agora, final de ano. Então, a gente tem uma quantidade muito grande. Somos um país que tem uma costa gigantesca, um litoral gigantesco. Então, vai acontecer, está acontecendo já, das pessoas irem para o litoral, elas querem sair, estão há 2 anos praticamente dentro de casa. Então você imagina um síndico nesse cenário, tendo que administrar aumento de limpeza, aumento de segurança, aumento de pessoas, locações, a própria briga com o Airbnb, que também é um fato que hoje acontece e foi colocado na mão dos condomínios, todas essas decisões. Então tudo isso estressa este momento final de ano do síndico. Então a nossa live, a nossa intenção aqui é tentar trazer um pouco de luz para o síndico, dizer, nós estamos do teu lado, a gente quer te ajudar, mas ao mesmo tempo é fundamental essa preocupação com o fechamento do ano de 2021 e a prestação de contas para os condomínios que vai acontecer no início do ano que vem. Legal. Bom, vamos lá, né, Atílio? Eu comentei antes com a Andriele aqui do marketing, que colocou 2 pessoas que falam pouco para fazer uma live. Então vamos lá. Vamos ampliar para 2 horas. Por isso que eu acho que é por isso que a gente teve que fazer esse roteirinho, entendeu? Tem né? Coloquei ali umas perguntinhas para a gente proposital. ficar. Exato, porque senão papo para nós não é problema, né, Atílio? Mas a gente então gosta, tá. né? Que é o nosso dia a dia e mais do que isso, a gente se solidariza, como tu disseste, né? Tu já foi síndico, eu já fui síndica, a gente viveu, eu vivo, tu vivesse em condomínio, então é algo que é natural para nós, né? Mas vamos lá, coloquei aí então, documentos obrigatórios. Aliás, vamos dar um passo para trás, né?
quando é que a gente apresenta essa prestação de contas? Assim, eu acho que uma das dúvidas dos síndicos é essa: em que momento que eu apresento essa prestação de contas? Excelente pergunta. Obrigatoriamente, vamos separar o que a gente consegue fazer hoje e vamos falar do que é obrigatório, né? Obrigatoriamente, para todos os condôminos, a gente entende que é uma vez por ano, no início do ano seguinte, na Assembleia Geral Ordinária. Ponto, assim, obrigatoriamente. E a gente entende que, principalmente o Conselho Fiscal aqui, poderia ter acesso e poderia olhar essa prestação de contas mensalmente para apoiar o síndico e orientá-lo se ele estava executando alguma coisa indevidamente ou não. Então, a possibilidade da verificação ou da análise mensal, ela é possível, não tem problema nenhum, né? Não é, de novo, não é proibido solicitar isso, os condôminos podem fazer isso, mas ter tudo isso preparado é que é um pouco mais complicado. Aí entra um pouco, né, Juliana, do Condoconta, entra um pouco da transparência, entra um pouco do demonstrativo de resultado, por exemplo, do Condoconta, ou da possibilidade do condômino entrar no extrato do seu condomínio e analisar cada uma das despesas. Quer dizer, é um recurso que pertence a todos, aquelas despesas estão sendo pagas com recurso de todos, nada mais justo do que dar essa transparência. Então, hoje, no Condoconta, não precisa esperar o final do mês, não precisa esperar o final do ano. Todos os dias, se o condômino quiser, ele pode ir lá e analisar e dar uma olhada nas despesas e até mesmo ajudar o síndico, ajudar a administradora no andamento, na escolha daquela despesa, se a despesa está adequada ou não, se ela pode ser reduzida, enfim. Isso é fundamental. Então, eu diria que obrigatoriamente uma vez por ano, estou entrando aqui já no meio jurídico, né? Obrigatoriamente uma vez por ano, mas, se for possível e se for solicitado, não há problema nenhum no síndico abrir um pouco mais esses números mensalmente para o conselho ou para algum condômino que queira olhar. É só importante o cuidado. Hoje nós estamos basicamente no meio digital, então dentro do Condoconta é muito fácil, ele pode entrar a qualquer momento. Para aqueles que ainda têm algum controle físico, muito cuidado, porque a pasta tem que ir, tem que voltar, né? Então esse cuidado o condomínio tem que ter. Exato. Tu tocou num ponto muito interessante. Tô dizendo que esse papo aqui poderia durar horas, mas vamos lá. Tu tocou num ponto muito interessante, que é o Conselho Fiscal, né? Aí eu vou te falar, pelo menos como eu sinto, que talvez falte um pouco de informação para esse órgão específico, né? A gente tem que começar a divulgar um pouco mais as atribuições desse Conselho Fiscal. Porque por muitas vezes a gente ouve, assim, até de clientes, né, Atílio, que chegam para nós: ai, como é que eu vou resolver isso aqui, como é que vai ser? E aí a gente sempre questiona: tá aí o Conselho Fiscal, qual é a atuação do Conselho Fiscal? Ele está aí para isso, né? Essa é uma das atribuições principais do Conselho Fiscal. E às vezes as pessoas imaginam que é só colocar o nome, aquela coisa de antigamente: ah, não, é só colocar o nome. Não, não é mais assim. Né? Nunca foi, mas não era tão sério como hoje é, né? E você tem uma possibilidade muito grande de que, se o síndico vai fazer a prestação de contas e a prestação de contas já foi previamente aprovada pelo Conselho Fiscal, fica tudo muito mais fácil. Claro, com Mais certeza. fácil. Então, sem dúvida nenhuma, o papel do conselho é fundamental no sentido de apoiar, no sentido de respaldar o síndico em todas as suas atribuições, principalmente no controle das despesas e nas ações com relação à cobrança, por exemplo. Né? Exato, exatamente. Até porque é nesse momento que é apresentado o relatório de inadimplência, né, Atílio? Fato. É justamente na prestação de contas que, com todo o cuidado para não criar nenhum clima, vamos dizer assim, que a gente faz essa questão de analisar o que teve de despesas, o que teve de receitas e também o relatório da inadimplência. Tá vendo? Eu também entro na tua área. Mas fundamental, e vou reforçar, a inadimplência mesmo daqueles condomínios que têm, são clientes Condoconta, têm receita garantida, ou seja, o síndico não precisa se preocupar com o recurso, ele vai ter recurso para fazer frente a todos os seus custos. Mesmo esses condomínios precisam apresentar aqueles condôminos que estão inadimplentes. Então, isso é fundamental.
o condomínio pode não ter inadimplência, mas tem pessoas que não estão pagando. E isso é importante o síndico saber, até para apoio, para entendimento, etc., de quantas pessoas estão inadimplentes no condomínio dele. Apesar de ele não se preocupar, porque ele tem receita garantida quando conta. Então, até aí tá Exato. Exatamente. Mas esse nosso produto, que é bastante procurado, inclusive, ele serve para dar uma tranquilidade para o síndico fazer as ações que ele precisa. Mas é a atribuição do síndico, e aí a gente ajuda bastante nesse sentido, né? Fazer essa recuperação desse crédito, é super importante, né? E é isso perfeito. também que chega para o Conselho Fiscal, mensalmente, de preferência, e ao final do exercício, como a gente diz, né? Ao final do exercício, daí sim, numa AGO, presta-se contas para todos os condôminos. Mas Perfeito. tranquilo. Eu acho que algo interessante para a gente comentar, eu coloquei aqui para a gente fazer um passo a passo de como é que é o caminho desse síndico para apresentar a prestação de contas. Um detalhe que eu acho que é interessante falar, justamente considerando todas as nossas administradoras que são nossos partners aqui no Condo Conta, e que eu reforço, o time da Amanda leva muito bem. A Amanda, que é a nossa gestora de todo esse programa de partner, tem uma experiência pequena em administradora, né, Atílio? A gente sempre tira dela. Praticamente nasceu dentro, tadinho. É, nasceu dentro, exatamente. Então, justamente por conta da gente ter esse programa de partners, eu preciso ressaltar um detalhe bem, bem jurídico mesmo, né? As administradoras, elas têm essa função delegada pelos síndicos, mas o responsável pelo condomínio é o síndico, né? O Perfeito. Bem responsável lembrado. legal é o Bem síndico. lembrado. Então, assim, quando a gente fala assim, mas a administradora vai apresentar a prestação de contas, perfeito. Se isso está aprovado em assembleia, que terá uma administradora de condomínios, não tem problema. Mas ainda assim, a responsabilidade por essa prestação de contas e pelas contas em si, né, ela é do síndico. Perfeito. Muito, muito bem lembrado. Muito bem lembrado. As administradoras fazem, eu gosto de dizer que elas fazem um papel fundamental, porque justamente dá esse suporte, essa experiência, né? Vamos lembrar que tem muitos síndicos que são moradores, são síndicos de primeira viagem, como diz o nosso CEO, Rodrigo, algumas vezes, levantou a mão lá na Assembleia e foi escolhido síndico, ele foi para entender alguma coisa e saiu da Assembleia síndico de primeira viagem. Nesses momentos, ainda mais o apoio de uma administradora, e de novo, né, uma administradora para ajudar ele naquele rol gigantesco de documentos que, em tese, já estou usando a linguagem jurídica, em tese, o síndico precisaria ter, precisaria apresentar, precisa trazer na prestação de contas, né? Vamos falar desses documentos? Eu acho Bora, tão legal porque bora. justamente essa profissionalização dos condomínios, vamos colocar assim, profissionalização eu quero dizer pelas exigências, não necessariamente que sejam síndicos profissionais, até porque a gente nem teria profissionais para todos os condomínios, né? Estava vendo esses dias, existem apenas 22 mil síndicos profissionais. É um mercado que tem bastante para crescer, né? O mercado Até está porque as crescendo pessoas... bastante. Está crescendo bastante Exato, justamente, Ju, porque este rol de documentos e essas exigências estão aumentando cada vez mais. exato, exatamente. Atílio, então vamos lá. O que tu colocou aí? O que é o teu rol de documentos obrigatórios ou documentos recomendados para uma prestação de contas excelente? Perfeito. Vamos ao que viemos, né? Vamos ao É, nosso relatório. É importante a gente boa. salientar que, apesar de, anotem, tem muita coisa, mas a gente vai, através do Condoconta, nosso time de marketing vai disponibilizar o rol desses documentos, vai disponibilizar nas nossas redes sociais, justamente para o síndico e para a administradora buscarem essas referências, que é fundal. Então, vamos lá. Olha Primeira aí, coisa. eu coloquei, deixa eu te falar, só para quem quiser acompanhar essa questão desse material, porque é bastante coisa mesmo que eu sei que tu vai falar, eu já fixei aí a nossa landing page. Então, Boa, quem quiser perfeito. receber esse rol de documentos com mais calma, não precisa sair correndo anotando, porque eu sei que tu vai falar rapidinho, né, Atílio? Te Tem conheço, muita te coisa. conheço.
É muita coisa, é Então é muita só coisa. clicar aí na landing page e se cadastrar. Vai receber esse material e outros ao longo do tempo, conforme a gente for produzindo. Já tem coisa lá bem bacana que o pessoal produziu durante o ano inteiro e 2022 nos aguarda. Vamos É lá, isso. Tírio. E aí? O que que tu colocou para nós como obrigatório ou Bora. recomendado? O que eu acho que é o primeiro, tá, Juliana? É realmente o acompanhamento de receitas e despesas, mês a mês, já devidamente classificados, para que os condôminos possam acompanhar e entender como é que foi a movimentação de caixa deste ano. Então, lá no mês de janeiro, começamos um caixa com tantos de saldo, tivemos receitas, tivemos despesas e fechamos o mês com saldo de X, que vai ser o início do mês seguinte, e assim sucessivamente esse mês a mês de janeiro até dezembro ou nos 12 meses que o síndico prestar contas. Aí não há nenhuma obrigatoriedade, mas é importante ter isso lado a lado para que os condôminos possam enxergar um pouquinho dessa realidade de receitas, despesas e o quanto que tem efetivamente de saldo e, obviamente, o saldo do fundo de reserva, que é um outro item obrigatório. Além desta prestação de contas em termos de planilhas, e aí é a minha praia, né, onde eu gosto de falar, de receitas, despesas, é fundamental, Juliana, as certidões negativas. Então, estamos falando de INSS, FGTS e Receita Federal, não apenas do condomínio, mas um aspecto que é importante é também trazer da administradora e de todas as empresas terceirizadas que trabalham ou que prestam serviço no condomínio. Então acabou. Perfeito. Isso não é nem necessário somente no final do ano, tá, Julia? Eu diria para aquele síndico que acompanha mês a mês a prestação de contas, é fundamental ele ter isto mês a mês. Senão não adianta lá no final do ano ele vai enxergar que determinado ou parceiro dele, um prestador, uma empresa terceirizada, está faltando alguma CND. E aqui é importante a gente falar da co-obrigação justamente que o condomínio tem junto a esses prestadores de serviço. Depois, Exatamente. eu falaria no auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, isso é fundamental. Então, todo ano, o Corpo de Bombeiros faz uma vistoria, dá uma olhada geral, tanto em lâmpadas de emergência, em extintores. Então, é fundamental a visita e o aval lá da vistoria do Corpo de Bombeiro. As normas, né, as normas gerais, eu diria, a norma 5, que fala de CIPA para aqueles condomínios que têm um volume, obviamente, de colaboradores muito alto. A norma 6, que dispõe a respeito de EPIs. A norma 7, que é o PCMSO. A norma, primeiros socorros, etc. A norma 9, que fala em PPRA. 10, que fala de eletricidade, para quando se trabalha, né, obviamente, com eletricidade. Norma 23, que fala da proteção contra incêndios. E a norma 35, que fala daqueles trabalhadores que trabalham em altura, e aí principalmente lavação de fachadas, etc. Então, são diversas normas, não se preocupem, a gente tem o rol de todas elas, mas para aqueles condomínios que têm seus próprios colaboradores, é importante a gente trabalhar dessa forma. E aí vai um pouco do apoio, né, que eu dou àqueles condomínios que muitas vezes optam por empresas terceirizadas, porque você acaba terceirizando tudo isso, é mais fácil você cobrar. Mas se você optou, e a gente vê isso muito, né, nos condomínios, optar por ter Muito. profissionais próprios, carteira assinada do condomínio, é importante você saber que você tem sim obrigações legais que são importantíssimas, tá? Depois É vou aqui que falar. fica estranho, né, Tiro? Aqui que a gente como condomínio se sente estranho. Porque a gente tem as obrigações de uma empresa, basicamente, né, em Isso. relação aos funcionários, mas nós não oferimos lucro como condomínio, porque, né, é aquela coisa que a gente sempre comenta. É, mas não é, né? Só que aí o síndico pode ficar perdido se ele não tiver um apoio, se ele não conseguir organizar toda essa demanda durante o ano, porque eventualmente ele pode ser cobrado sobre essas questões, né? A gente reforça, condomínio, apesar de ter CNPJ, ele não é considerado pessoa jurídica, ele é uma pessoa anômala. Uhum. E este anômalo coloca ele num limbo. Então, ele tem certas obrigações, conforme pessoa jurídica, e ele tem alguns deveres ou alguns direitos que muitos não entendem. Então, é por isso que a gente chama ele de pessoa anômala, ou seja, pessoa estranha, nem física, nem jurídica, porque ele é, como o próprio nome diz, um condomínio, uma associação de pessoas que têm um interesse comum, naquele caso, a propriedade imobiliária.
né? Perfeito. Então, mas voltando aqui ao Que rol que já... mais? Isso. A Sei que tem própria bastante. potabilidade de água, então é o exame que se faz em laboratório para entender se a água do condomínio, dentro da sua caixa d'água, está sendo devidamente cuidada, devidamente preservada, então a potabilidade da água. Hoje, a gente tem muitos condomínios com estação de tratamento de efluente, né, as ETS, então estas ETS também precisam ser avaliadas de tempos em tempos, se a qualidade da água, principalmente algumas ETS, onde os órgãos ambientais permitem o descarte diretamente na rede de drenagem, então eles têm que ter um índice muito baixo de poluição, né? Então, assim, ter cuidado com a sua ETE. A ETE, aqueles condomínios que têm ETE, a gente tem hoje grandes condomínios, e também condomínios horizontais que têm ETE. A própria estrutura de para-raios, né, o sistema de prevenção de descargas atmosféricas, né, a NBR 5419. A inspeção anual de elevadores, que é fundamental, né? Eu acho que depois de avião é o meio de transporte mais seguro, mas ele é mais seguro porque ele precisa ter esses cuidados de inspeção e de manutenção, que é fundamental e é responsabilidade do síndico. Então, aconteceu um problema no elevador, não tínhamos dinheiro, etc., a responsabilidade é do síndico. Então, é fundamental manter todo o cronograma de inspeções, de manutenções, inclusive as preventivas e as corretivas dos elevadores, fundamental. O seguro do prédio, né, Ju, é fundamental aqui, obrigatório também para o Nossa. síndico, o seguro do prédio, nos seus devidos valores, seguro dos funcionários, né, para aqueles condomínios que têm funcionários, é óbvio, e, obviamente, aqueles atestados, detetização, lavação de caixa d'água, isso é muito importante, principalmente condomínios grandes que têm uma, duas caixas d'água. É importante, agora, chegando o verão, a gente ter essa limpeza, ter essa manutenção é fundamental. Eu já falei nos demonstrativos de orçamento, então, quando a gente fala naquele relatório mês a mês, de entradas, saídas, etc., é importante ter trazido aquilo que tinha sido previamente projetado para aquele mês. Então, o desenho, esta prévia de despesas e, ao mesmo tempo, um comparativo com o executado para entender o quanto que o condomínio ficou fora ou dentro da curva de suas despesas. Fundamental, né? Dados, então, da receita, dos recebimentos, recebeu em dia ou em atraso, inadimplência, e aqui é fundamental lembrar isso, está na lei, né, Ju? Síndico não pode conceder descontos de juros, multas, não pode, o Perfeito. recurso não é dele, o recurso é do condomínio, já reforcei isso com alguns síndicos e muitos não sabiam que isso era lei. Então, mas eu entendi a situação daquele condômino e eu liberei lá 2, 3 meses de juros para ele. Não pode, infelizmente o síndico não pode fazer isso porque o recurso não é dele. E ele precisa, uma vez por ano, fazer essa prestação de contas. Então, Claro. os direitos e obrigações têm que ser para todos de uma forma igual, né? Exato. E tem um detalhe que eu gosto de falar aí nesse ponto específico, porque como já fiz muita cobrança de condomínio, era algo que, poxa, o devedor diz, para quem não sabe, sou gaúcha e no Rio Grande do Sul a gente aplica IGPM, que hoje está pesadíssimo, né? Aqui nós estamos falando em Santa Catarina e boa parte dos estados brasileiros aplica o INPC como índice de correção monetária. Mas uma das coisas que a gente mais ouvia era justamente essa questão. Olha, tu não consegue tirar os juros, eu te pago tanto à vista, daí tu tira os juros. Não, o síndico ele não pode recusar receita. Isso se chama recusa de receita. O síndico tem que se ver como um administrador, como se fosse um administrador público, inclusive, porque assim também é com os nossos governantes. A gente não pode, eles não podem ficar concedendo desconto de imposto, assim, sem que tenha sido aprovado pelo legislativo. Então, é a mesma coisa. Se a Assembleia decidir que não vai mais cobrar 2% de multa, vai cobrar 1% de multa, isso estiver aprovado, estiver em ata e posteriormente é super recomendável que se altere a convenção, aí é uma coisa. Agora, o síndico, por sua vontade e liberalidade, não pode fazer isso. Perfeito, perfeito. Muito, muito, muito bem lembrado. Isso tudo são aspectos, né, Juliana, que
a gente gosta de relembrar de tempos em tempos, nos papos, nas lives que a gente faz com os síndicos, justamente para orientá-los de que, cara, não é insensibilidade, é apenas o trato de uma forma igual a todos os condôminos. Exato. Então, na verdade, assim, para a gente fechar aqui, além de todos esses documentos que eu comentei, são diversos, colocar tudo isso numa apresentação, se preparar para esta apresentação, montar, às vezes, um material de apoio e entregar para os condôminos que vão até a Assembleia Geral Ordinária, ou disponibilizar isso de alguma forma. Hoje tem aí WhatsApp, e-mail, etc., para que os condôminos acompanhem esta prestação de contas com antecedência, é fundamental. Então, se preparar uma apresentação simples, uma apresentação rápida, mas uma apresentação concisa, uma apresentação onde ele conheça efetivamente os números e possa, eventualmente, dar alguma explicação sobre um estouro em alguma conta. Alguma despesa extraordinária. É fundamental esse acompanhamento aí do síndico em tudo. Muito bacana, Tio. Vou seguir aqui, porque eu sei que a gente tem bastante coisa ainda, né? Tu comentou agora como a gente deve apresentar a prestação de contas, e eu achei bem legal, porque a gente passou por muitas mudanças esse ano e o ano passado em razão da pandemia. E coisas muito ruins aconteceram, sim, é verdade, mas coisas muito boas aconteceram também. A gente acelerou muito uma demanda que eu tenho certeza que é de boa parte dos condôminos do nosso país, que eram as assembleias virtuais. Então, isso tudo a gente ainda está entendendo, né? Como eu sempre digo, tanto para o meu time quanto para vocês, o direito acontece depois do que acontece na sociedade. Então, primeiro a gente tem a sociedade fazendo reuniões online, aprovando questões online, e posteriormente a gente tem a legislação sobre isso. Mas, pensando na nossa prestação de contas mais tradicional, tu acha adequado que se tenha todos os comprovantes, tudo nesse momento da AGO, todas essas contas? Como é que tu te prepararia assim para isso? Me conta um pouco como tu faria. Eu sei que tu ia levar uma planilha de Excel, isso eu tenho certeza. Certeza. Muito boa a tua pergunta, Ju. E, cara, eu me lembro de algumas assembleias, assim, que eu já fui, em que tinham 12 livros gigantescos sobre a mesa, que o síndico levava para dizer, olha, tá aqui a prestação de todos os meses e tal. Obviamente não há essa obrigatoriedade de levar absolutamente todos os documentos. O que há obrigatoriedade de trazer os números macro e de deixar disponível, isso é importante, né, para avaliação. Então, caso algum morador se sinta desconfortável em estar enxergando algum número de receita muito baixo, algum número de despesa muito alta, e ele queira posteriormente avaliar esta prestação de contas, ele pode. Então, é fundamental ter os documentos. No caso do Condoconta, a gente tem tudo absolutamente de forma online, então é importante ter isto. Agora, levar realmente dá um trabalho gigantesco. E nas assembleias virtuais, hoje não tem nem como levar. Então, essa é uma grande facilidade. E hoje a gente tem condôminos, proprietários, que moram em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, participando ativamente das assembleias. Isso é muito legal, porque daí ele tem como participar da assembleia que faz a gestão do seu patrimônio. Então, isso é importante. Essa facilidade foi uma de que veio, obviamente, com a pandemia. Então, acaba sendo um fator positivo no meio de uma pandemia. E veio para ficar, né? Tem coisas que vieram para ficar, né? É muito melhor para o síndico que não precisa se preocupar com tanto papel. É muito melhor para o condômino que pode, de uma maneira organizada, verificar, olha, esses foram os pagamentos feitos em tal mês, foi feito o pagamento para tais pessoas. Hoje em dia, os prestadores de serviço também, em boa parte, eu não tenho como dizer se em todo o Brasil é assim, porque daí eu posso estar enganado, mas em boa parte do Brasil a nota fiscal já é eletrônica, os prestadores de serviço não precisam imprimir nota e, enfim, a gente faz um bem para o meio ambiente, faz um bem para quem precisa ler, que pode ver nos detalhes e receber
sem maiores problemas, né? E sem tocar no papel, né? Que foi o nosso grande problema no ano passado. Lembra que Perfeito. era uma discussão assim, se o Covid passava pelo papel ou não passava, Meu, então... imagina. Imagina, era uma loucura, mas é aquilo, assim, de novo, ter a prestação de uma forma simples, e aqui, de novo, a gente fala no Excel, né? A gente comentou ali, acho que a Dani comentou aqui, Excel é tudo mesmo. Isso é muito mais simples, é muito mais fácil de apresentar na prestação de contas. Então, é tudo um pouco mais simples. E isso dá rapidez, isso dá agilidade, e aquele que tiver algum desconforto com relação aos números pode ir atrás, pode dar um mergulho e entender um pouquinho melhor a origem das despesas. Mas o que a gente tem que fazer, mais importante na prestação de contas, é dar os macro números de uma maneira muito precisa para que os condomínios tenham uma ideia de como foi, de uma forma geral ali, o condomínio, se tem alguma coisa que chama mais atenção. Uma inadimplência muito alta, um custo muito alto, isso sim é que chama atenção. E, de novo, se aquela tarefa de dar uma olhada, de dar uma revisada mês a mês, junto com o conselho, foi feita, não tem muito o que temer e aí não tem mais dor de cabeça. Porque os condomínios, em geral, eles não têm gastos extraordinários no sentido de que um ano é muito diferente do outro, né? A gente tem inflação, tem outras coisas que vão envolvendo, mas tudo isso pode ser previsto e concordo contigo, quando a coisa está muito estranha entre um ano e outro, entre o que foi previsto e o que foi realizado, como a gente diz, aí realmente precisa um olhar mais cauteloso, digamos assim, né? Perfeito. Até mesmo hoje, né, Juliana, aqueles gastos que são extraordinários e grandes, por exemplo, a gente está de novo, né, temos um litoral gigantesco, então você tem uma necessidade de lavação, limpeza de fachadas, etc. Isso não é barato. E você consegue hoje, por exemplo, até através de um financiamento hoje no Condo Conta, você planilhar e você prever como isso vai acontecer nos próximos meses. Então, negocia bem Exato. com o fornecedor recebe à vista e, ao mesmo tempo, você e o seu condomínio têm um prazo maior para pagar. Então, todo este planejamento é fundamental. Exatamente, exatamente. E a gente sabe muito bem essa dor, né? A gente recebe muitas coisas. Eu nunca vou esquecer, Atílio, vou te contar uma questão aqui da minha primeira semana no Condocom. A gente recebeu o pedido de um financiamento para um condomínio, que eu realmente não recordo o nome, mas me causou, assim, me coloquei no lugar do síndico mesmo. Ele tinha recebido uma notificação do município para resolver, de última hora, a construção de um muro que ia custar um valor absurdo. Cara, não tem condomínio que tem previsão para tu gastar 300 mil a mais num ano, né? Não é assim que se faz. E eu fiquei super feliz porque a gente conseguiu ajudar esse condomínio, né? Foi bem bacana, assim. Foi um dos primeiros contratos que eu vi por aqui e fiquei contente de fazer parte disso. Bela lembrança, Júlia, bela lembrança. E esse é um pouco do papel do Condo Conta de transformar a vida das pessoas que vivem condomínio, justamente por causa disso. Quer dizer, se a gente pode ajudar e pode doer menos, por que o síndico vai ter que ir lá, se ele colocar o imóvel dele em garantia? Por que o Uhum. síndico vai ter que falar com um banco que não entende as necessidades de um condomínio ou que pede contrato social? É, Então, assim, não faz sentido. O Condo Conta veio ao encontro destas necessidades, porque a gente entende justamente essas dores e a gente exercita a empatia, como você falou. Cara, me coloquei no lugar do síndico e não é fácil, e não é fácil. não. Não, é uma Isso é dor de cabeça, imagina, né? Tu tá aí sendo notificado pelo teu município, tu é o responsável legal por essa situação, né? Como é que vai agir? Ficou muito marcado, assim, para mim. Atílio, e me diz uma coisa, na tua opinião, assim, o síndico do teu condomínio não presta contas. A gente vê algumas questões, por exemplo, síndicos que ficam muitos anos sendo síndicos, porque um ponto importante que eu quero destacar é os condôminos precisam participar das assembleias, né? A gente já tem várias pesquisas que demonstram que o condomínio vai muito bem sempre que a participação em assembleia é considerável, né? Então, mas vamos pegar aqueles condomínios que o síndico está lá há 20 anos, e isso existe, né? A gente sabe muito bem que isso existe. E ele não presta contas, ele simplesmente não presta contas. Como é que tu agiria nesse caso?
Olha, a primeira coisa seria notificá-lo, notificar o administrador, inclusive, desta obrigação. Exigir, obviamente, uma assembleia, e os condôminos podem fazer isso, exigir uma assembleia solicitando essa prestação de contas. E se essa prestação de contas não for adequada, inclusive destituir o síndico. Isto tudo é possível, mas é possível com esta união, né? E com esse entendimento dos poderes dos condôminos. Quer dizer, o que você não pode fazer é destituir um síndico porque você não vai com a cara dele. Isso não pode. Ou porque ele multou você porque você estacionou o carro errado. Ou porque você estava com o cachorro e ele não gostou e ele multou. Então, assim, não pode ser pessoal. Agora, se a gente chega ao extremo do síndico não prestar contas, é fundamental os condôminos se unirem, solicitarem uma assembleia, inclusive junto à própria administradora, e aí a administradora vai apoiar nesse sentido, e forçar com que ele faça a prestação de contas. Não prestou contas, vai lá, destitui o síndico, elege outro síndico, e vamos entender e vamos mergulhar nos números do condomínio para entender se tem algum problema ou não. Mas, de novo, é uma obrigação, né, Juliana? Exatamente, exatamente. E ele pode responder por isso, né? Responder judicialmente Civil por e isso, criminal. inclusive. Exatamente. A assembleia, essa que tu fala da união dos condôminos, eu acho bem legal a gente destacar, porque tem muitos condôminos que não sabem que podem fazer isso, né? Às vezes são aquelas coisas que ficam, a gente passa batido nas convenções, digamos assim. Então, destaco aqui que 1/4 dos condôminos pode convocar uma assembleia se o síndico assim não o fizer. Né? Então, basta 25% dos condôminos para que essa assembleia seja convocada. E também tem outro detalhe. Está entrando agora no condomínio, né? A gente sempre tem que entender a dinâmica dos condomínios, né? Está entrando agora no condomínio, conversa com os vizinhos. Eu sou muito fã do diálogo. Eu acho que as pessoas não estão aqui para fazer errado. Talvez elas não saibam fazer, né? Então, acho que é legal conversar com os vizinhos, entender como é que é a dinâmica desse condomínio, propor ajuda, por que não ajudar? Independente da responsabilidade não ser tua, eu sempre penso que o condomínio, ele é uma comunidade. E como comunidade, ele precisa trabalhar desta forma. Então, chega para o síndico, diz, síndico, olha, eu gostaria de ver as contas, eu já trabalhei com isso, ou eu não trabalhei, mas eu vi a live do Condo Conta que diz que tem que fazer a prestação de contas, quero te ajudar, aprendi lá, quero te ajudar. E eu acho que eu começaria por aí. E aí, sim, iria para as camadas superiores, digamos assim, em relação à notificação e judicialização disso, inclusive. Porque realmente o síndico ele tem esse dever, tanto legal quanto convencional, né? Tanto quanto colocado em convenção, e precisa seguir nisso. A destituição do síndico é algo muito triste que isso aconteça, mas tem acontecido, né? A gente sabe que tem acontecido cada vez mais Estamos por falando da falta do exceção. rito, né? Estamos falando. E eu digo exatamente isso, né? Tu é prova de que eu digo isso, Juliana. Sim. O problema dos condomínios não é dinheiro, não é falta de recurso. O problema dos condomínios é falta de respeito aos ritos. Então, aquele condomínio que respeita os ritos faz as assembleias, faz a prestação de contas, demonstra, se comunica, e aqui é um grande papel do síndico, né? Se comunicar com os seus condôminos, deixar claro por que a despesa foi muito alta ou por que a receita naquele mês foi muito baixa. Ele aproxima, e quando ele aproxima, ele torna tudo mais transparente, que é um pouco, inclusive, do nosso propósito aqui do Condo Conta. Hoje, através do Condo Conta, você tem receitas, despesas, tudo transparente. Então, você propicia essa comunicação, essa aproximação. Eu ia te perguntar, mas tu acabou já de me responder. Afinal de contas, como é que a gente automatiza isso, né? Por mais que a prestação de contas ela tenha todos esses outros documentos que a gente referiu e que são igualmente importantes, eu sei a tua resposta para como tu automatizaria, né, as receitas e despesas, mas me diz como é que tu faria essa automatização? Condo Conta na veia. Nós temos o demonstrativo financeiro, faz o lançamento, já faz a classificação. Quer dizer, no dia 1º do mês seguinte, você já tem
o fechamento do mês. Então, acho que o Condoconta propicia essa ajuda muito grande às administradoras, que é um trabalho braçal muito grande que hoje a administradora tem, libera a administradora para fazer aquilo que ela sabe fazer, que é passar experiência, orientação para o síndico, sobra tempo para dar esse apoio, esse suporte para o síndico. Ela não está fazendo somente aquele trabalho operacional, facilita. Então, essa facilitação é que a gente acredita que melhora muito, que transforma a vida de quem vive condomínios, seja fornecedora, administradora, síndico, condômino, quem está vivendo aquele ecossistema todos os dias. Verdade. Tem uma pergunta aqui do Alexandre sobre qual é o prazo para a apresentação da prestação de contas. A gente comentou no início que ele tem aquele prazo do exercício, né? Isso. Então, não existe assim, é 30 dias após o fim, né? Não está tão específico assim. Não está tão claro. Ele precisa, obviamente, aí a gente... De novo, é convenção, né? Não a convenção do condomínio, mas convencionalmente. O combinado, né? O combinado é de janeiro a março, acontecem aí as Assembleias Gerais Ordinárias, é feita a prestação de contas, e aí, de novo, se torna obrigação para o síndico não elevar muito isso para abril, maio e junho, porque, Juliana, porque neste momento de prestação de contas, também é feita a aprovação das próximas despesas de exercício. Então, e você aprovar lá em abril, maio, já está praticamente no meio do ano. Então, é fundamental este planejamento para ter a prestação de contas o mais breve possível, o mais cedo possível, logo após o fim do exercício, logo após o final do ano, e, ao mesmo tempo, você aprova as despesas do ano seguinte. Então, este prazo é fundamental. E lembrando, né, que é possível, inclusive, depois da prestação de contas, questionar. Se eu não me engano, são 3 anos o prazo de prescrição deste questionamento do condômino. Isso. Então, judicialmente, né? Judicialmente. Faça porque isso. Isso é legal, porque às vezes a pessoa, o síndico deixou de ser síndico ou se mudou, enfim, viu que a coisa não estava muito legal para o lado dele e sumiu. Não, só um pouquinho. São 3 anos que a gente tem para solicitar isso judicialmente, para que ele preste essas contas judicialmente, se assim não o fez, ou se fez de maneira, não vou dizer equivocada, mas que precise de mais informações, digamos assim, né? Perfeito. Esse assunto sobre a previsão orçamentária, eu acredito que vai ficar logo para a nossa primeira live de 2022, porque hoje é a nossa última. Estamos fechando as lives 2021 e fechando o nosso horário, Atílio. Tu acredita que já passou 1 hora? Que coisa boa. Como é bom falar de condomínio, passa voando, né, Ju? Que loucura. A gente nem viu, né? Eu queria saber o que tu gostaria de deixar de mensagem nesse final em relação à prestação de contas para os síndicos, para as administradoras. Qual é a tua dica final, digamos assim? Vou tentar ser rápido, principalmente para os síndicos e nossos parceiros administradoras. Organização, controle, comunicação na prestação de contas fundamental. E usando um pouquinho aqui das tuas palavras, última live, em nome do Condoconta, a gente queria mandar um Feliz Natal para todos, um Feliz Natal para os síndicos, um Feliz Natal para as administradoras, um Feliz Natal para todos os condôminos que nos acompanham. E, de novo, o Condoconta está aqui para esse processo grande de transformação. Contem realmente com a gente quer somar, a gente quer transformar, e a gente só consegue fazer isso em conjunto. Então, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, se Deus quiser, um 2022 com menos pandemia, com menos dor de cabeça, com menos trabalho para os síndicos. Exatamente. Atílio, eu vou te agradecer pela participação, foi uma honra dividir essa live contigo. Aqueles papos que a gente tem no nosso dia a dia, é tão legal a gente poder levar para mais gente, para as pessoas realmente começarem a pensar sobre isso, entenderem um pouco mais. Reforço aqui que esse comentário que está aqui embaixo, que está fixado, para a nossa landing page, para vocês receberem toda essa documentação que a gente falou em relação à prestação de contas do condomínio. Então, é só clicar e fazer o cadastro lá na landing page, vão receber isso, tá bem?
Tem uns recados aqui para dar para o pessoal. As nossas próximas lives retornam, então, em 2022, no dia 5 de janeiro, já. A gente já começa o ano, hein, Atílio? Já Correndo já, começa que o ano maravilha. voando, né? Então, dia 5 Condomínio de não para, né, janeiro, Ju? 24 horas. é, é o que tu sempre diz mesmo, né? Condomínio não para. Dia 5 de janeiro, às 19 horas. E aí, esse é o nosso primeiro assunto do ano, previsão orçamentária. Para os síndicos conseguirem visualizar coisas novas, né? Coisas que talvez... Eu acho legal, o que eu acho bacana na nossa empresa, é que a gente atende síndico de todos os estados. E atendendo de todos os estados, a gente sabe que cada estado tem a sua peculiaridade e, para mim, é fundamental, é super bacana quando a gente vê nos comentários que existe essa troca de informações entre síndicos profissionais, síndicos moradores, condôminos, surgem as dúvidas, chegam para nós também as dúvidas, e aqui quero até fazer um convite bem amplo para quem tiver dúvidas em relação a esse assunto, manda por direct messenger, né? Que daí a gente consegue mandar para os especialistas do Condoconta e eles respondem todas as mensagens que vocês enviarem. Quero convidar também, né, para, obviamente, baixar o nosso aplicativo, conhecer o nosso aplicativo, que é super fácil, super interativo, bacana de usar, mostra para o teu síndico, se tu é síndico, testa, não tem custo nenhum. A gente a transformação ela acontece justamente porque não tem preço, não tem tarifa, não tem nada disso, é só baixar o aplicativo, testar, gostando, entre em contato com a gente e lá no aplicativo a gente já tem a nossa Condo Shop para entender todos esses produtos, né, Atílio, que a gente só mencionou, boleto zero, receita garantida, financiamento, enfim. Eu não vou ficar falando porque eu sou do jurídico e a Simone vai me matar se ela souber que eu estou falando da parte dela aqui do Condocom. E, além disso, a gente tem a nossa rede social também no Facebook, pode seguir lá, e no YouTube, que é onde ficam disponibilizadas algumas das nossas lives. Pessoal, uma Perfeito. boa noite. Muito obrigada pela presença de todos. Foi um Obrigado. prazer estar aqui. Atílio, até mais. Obrigado, Conversamos Ju. na sequência. Até. Um abraço grande. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.